Minasan konnichiwa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Otaku Desconhecido e neste vídeo eu vou estar falando sobre os 10 animes que iniciaram no mundo otaku. Se você quer saber, aguarde mais um pouquinho. Deixe seu like desde já, seus comentários eu vou pedir porque vai ajudar bastante, principalmente sobre o tema do próximo vídeo. E é isso, vamos pro vídeo. Então, o primeiro vídeo dessa lista, com certeza, foi Death Note, que foi uma indicação de um amigo, que até hoje eu sou amiga dessa pessoa, e agradeço muito por ela ter me falado pra assistir esse anime. E desde então, assim que acabou, eu acabei com o Death Note, eu falei que tenho que assistir mais. Porque é muito bom Death Note, pra aqueles que nunca assistiram, é sobre mistério e crimes, é muito bom pra quem gosta desse tema. E o segundo da lista, ele se chama Zero no Tsukaima, é mais voltado pro romance, pra comédia, ele é ecchi, pra quem gosta do gênero. Ele é muito divertido, porque acontece várias coisas, o enredo é que uma maga acaba convocando um humano que, digamos, desse século, pro século bem passado, e ele se torna o animal de estimação dela, e aí vai desenvolvendo nisso, porque ela é muito ruim em magia, então todo mundo falava que ela tinha chamado um humano porque ela era ruim em magia, e todo mundo vai descobrindo que ela é a mais poderosa entre eles. E são ao todo, se eu não me engano, são 6 temporadas ou 5 ao todo. E aí varia os episódios, entre 12 e 13 episódios no máximo. O segundo que eu assisti foi Dakara Bokwa Agaga Dekina. O que é isso? Era um ecchi também, e ele fala, tá mais voltado a um tema mais sexualizado, com certeza, do que o que eu acabei de falar. Ele é assim, um garoto encontra com uma garota de cabelos ruivos e olhos vermelhos numa chuva, e ele era muito romântico, ele acreditava que se ele fosse muito romântico ele ia conseguir achar um amor pra ele. E nisso ele leva ela pra dentro da casa dele pra ela se trocar, e ela acaba fazendo um pacto com ele porque ela precisa de parte da alma dele pra continuar vivendo aqui, porque ela é uma ceifadora de almas. E o resto vocês vão ter que assistir pra descobrir como é que desenvolve essa trama. O outro é da Yu Haitang. Esse eu só assisti um episódio, porque os episódios dele são muito longos, porque ele na verdade era um filme e o aplicativo acabou cortando ele em episódios. E é mais sobre um mundo mais espírita, onde os humanos vivem com humanos, aí depois eles passam a ser golfinhos e podem vir, no caso, para este mundo, conviver com outros humanos, depois voltam de novo para aquele mundo. E uma garota acaba nessa ida, ela acaba se encontrando com uma garota e depois conhece o irmão dela, acaba se apaixonando pelo irmão. O irmão tenta salvar ela porque ela era um golfinho aqui que foi pego numa rede. E acaba que o irmão é morto por causa disso, e ela tenta fazer de tudo pra recompensar, porque ela acredita que a culpa foi dela, dele ter morrido e deixado a irmã ali. O outro é Zekiel Gakil. Esse, ele não é bem um anime com uma história fixa, seriam curtas metragens sobre terror. Se eu não me engano, são 4 episódios, tá? E é isso. Tem Dagashi Kashi, que também é um ecchi. Desculpa pelo gato. Que também é um ecchi. E basicamente é sobre uma loja de doces baratos, que se chama, que lá eles conhecem como Dagashi. E tudo passa porque o dono da loja queria que o filho continuasse com a loja, e o filho quer ser um mangaka. Então a trama se passa em todo mundo tentando fazer ele continuar ali como o próximo dono da loja. E Denpaki Nakanojo. Esse eu consegui no aplicativo que eu uso, que é o Giganime, que eu recomendo. Eu só consegui achar um episódio feito dele, e pelo que eu pude entender, seria uma menina que ela é meio, assim, obscuros, e acaba querendo ficar ao lado de um marginal. O primeiro episódio se passa em torno disso, ela indo atrás dele, falando que quer ficar ao lado dele. O resto da história eu não sei, porque não tem mais episódios disponíveis nesse aplicativo. Diabolic Lovers. Esse é muito... assim, tem controvérsia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma ficção baseada em vampiros, onde uma menina é levada à casa de irmãos vampiros. E no caso ela era pra ser como se fosse uma oferenda a eles, que ela tem que deixar eles se alimentarem do sangue dela
E ela continua ali, seria uma amante de sangue, como muitos gostam de chamar. Ou prostituta de sangue, como alguns chamam, dependendo da ficção. E tudo passa nisso, porque um gosta, outro não gosta. E o enredo também se passa porque ela meio que todo mundo que vai pra lá como isso era uma oferenda pra tentar reaver a alma da mãe de um deles, que não era tão boa assim. E as noivas muitas vezes não aguentam e acabam morrendo. E essa, bem, vocês vão ter que assistir o anime, ele tem 2 temporadas. Então vamos lá, a segunda não é tão boa, a primeira já é bem melhor, com o enredo mais feito, mas vamos lá assistir. Tem Haguri Yusha no Estética. Este é bem legal, ele fala com o mundo mais ficcional, mais voltado aos jogos, que seriam 2 mundos paralelos, onde você poderia atravessar. E o personagem principal masculino traz o personagem principal feminina de lá, que seria a filha de um rei demônio que ele teria matado, e o rei demônio pediu pra ele cuidar dela, porque lá estavam atrás dela, e no mundo que ele acabou por trazer ela, também estavam meio atrás dela, porque no mundo, quando você passa, que seria o mundo daqui, eles tentam meio que controlar a passagem de pessoas que vão e que vêm do outro mundo. E passa nisso, mas a história, eles estão numa escola onde seria uma escola meio que para fazer heróis, que eles aprendem a lutar, a usar magia. E é basicamente isso. Se vocês gostaram, vão lá, assistam, porque eu recomendo. E Hajime no Gal. Cara, esse é muito bom. É aquele que você racha de rir. Porque assim, tinha um garoto no ensino médio que ele não tinha saído com ninguém. E os amigos dele ficavam zoando ele por causa disso. E tinha Gaal, gente. Gaal é um termo usado pra como se fosse as patricinhas dos Estados Unidos, aquelas pessoas que tentam estar sempre na moda, sempre a mais do que as outras, tá mostrando a mais. E no Japão isso seria usar roupas mais provocativas, mais curtas, serem mais atrevidas, não terem aquela coisa de meio ressentimento de falar com garotos. Essas seriam as Gaal, a visão dos japoneses. E isso se passa aí, os amigos mandam ele, fala assim, duvidam dele, fala pra ele ir lá, pedir pra sair com ela, que podia ser que ela aceitasse porque ela saía com todo mundo, porque essa é a visão que eles têm também lá. E ele foi pedir e ela acaba aceitando. E ele não entende no começo, mas ela é super fofa com ele, ela realmente trata ele como se eles estivessem saindo, como se eles estivessem namorando. E o enredo é muito engraçado, porque ele, ao mesmo tempo que ele tá com ela, ele não acredita que tá com ela de verdade. E tem outras meninas que acabam entrando, como todo eti, tem outras meninas que acabam entrando no meio da história do romance dos dois. E é muito engraçado, então vamos lá. E esse foi os 10 animes que me iniciaram no mundo otaku. A maioria é eti, ou terror, ou mistério, porque é o gênero que eu gosto. Se vocês gostam deles, eu acho que a maioria quer eti. Então vão lá. Por favor, deixem seu like. E eu quero perguntar pra vocês, se vocês puderem deixar no comentário o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo. Eu tava pensando em fazer um só de terror, os melhores animes de terror. Ou, quem sabe, falar dos tipos de otaku, pela minha experiência que eu já vi, que são variados e um mais engraçado que o outro, muitas vezes uns mais sombrios que os outros. E aí deixo a escolha de vocês, por favor, comentem, eu prometo que vou ler todos os comentários e valeu!